Pessoal, eu estou aqui agora no castelo, que está bem ali, pela primeira vez. Estou vendo Maria Fernanda, não sei, eu acho que eu também. E agora nós estamos indo lá, só que eu descobri que é um castelo mal assombrado. E a minha mãe tem morcego, aranha, rato, um monte de bicho. Então, nós agora estamos andando aqui por um caminho para chegar lá naquele castelo que estava na foto. Que mentira! Eu só sei que eu tô levando duas princesas. Vou deixar lá naquele castelo. O quê? Porque princesa tem que ficar no castelo.